Giordano Bruno escreveu algo em 1592 que custou sua vida. Não foi queimado na fogueira por acaso. Em 17 de fevereiro de 1600, na Praça Campo de Fiori, em Roma. Foi queimado porque continha uma revelação tão perigosa que a Inquisição precisava garantir que ele nunca mais falaria. E o que ele ensinou não era apenas que o universo era infinito, que havia mundos incontáveis além da Terra. Isso era perturbador, mas não era o cerne. O cerne era que ele tinha lido textos que a Igreja tentava manter escondidos, textos gnósticos, textos herméticos, e entre eles, fragmentos que circulavam clandestinamente do Evangelho de Tomé. E o que Bruno percebeu, o que ele ousou ensinar publicamente, era que esses textos revelavam algo impossível de conciliar com a estrutura de poder eclesiástico, que não há mediador necessário entre consciência humana e o divino, que o reino não está em templo, não está em hierarquia, não está em sacramento, está dentro, sempre esteve. E se isso fosse verdade, se cada pessoa pudesse acessar o sagrado diretamente, sem padre, sem papa, sem confissão, para que serviria a Igreja? 424 anos depois, quando o Evangelho de Tomé foi finalmente descoberto completo em Nag Hammadi, em 1945, a advertência de Bruno foi confirmada palavra por palavra. E a verdade, uma vez provada em papiro de 1600 anos, não pode mais ser esquecida. O que vais ouvir agora não pode ser desouvido. Bruno foi torturado durante 8 anos antes de ser queimado. 8 anos em que tiveram a oportunidade de fazê-lo retratar-se. E ele não retratou. Porque havia provado algo. Não acreditava apenas. Havia provado. E quando o Evangelho de Tomé foi traduzido do copta para línguas modernas, estudiosos perceberam que Bruno tinha razão. A Logia 3 diz: o reino está dentro de vós e fora de vós. Não diz: o reino será estabelecido pela Igreja. Não diz: o reino virá através de obediência à autoridade externa. Diz: está dentro. Agora. Sempre. E na Logia 70, se trouxerdes à luz o que está dentro de vós, o que trouxerdes à luz vos salvará. Não há menção a sacerdote. Não há menção a ritual externo. Há apenas isto: tua própria capacidade de trazer à luz o que já está dentro. E isso, percebeste? Torna opcional toda a estrutura que Bruno enfrentou. Opcional e, portanto, ameaçada. Se reconheces que chegaste aqui porque algo em ti sempre soube que verdades foram queimadas junto com aqueles que as pronunciaram, que fogueiras não apagam gnose, mas apenas corpo, que o que Bruno viu continua aqui esperando ser reconhecido. Inscreve-te agora e deixa teu like como sinal de que aceitas caminhar por territórios onde mártires foram queimados não por mentira, mas por verdade demasiado livre. Porque o que segue não é homenagem a Bruno, é continuação do que ele começou. O Evangelho de Tomé foi descoberto em dezembro de 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, Alto Egito, quando camponeses quebraram um jarro de cerâmica procurando por fertilizante e encontraram 13 códices em copta contendo 52 textos gnósticos. Entre eles a versão completa do Evangelho de Tomé, 114 logias, 114 ditos atribuídos a Jesus, sem narrativa, sem milagres, sem nascimento virginal, sem ressurreição física, apenas palavras. E essas palavras, quando lidas honestamente, destroem a premissa de que salvação acontece através de crença em dogma, através de obediência à hierarquia, através de ritual controlado por intermediário. A Logia 1 começa: estes são os ditos secretos que Jesus o Vivente falou e que Dídimo Judas Tomé registrou. Ditos secretos. Mas secretos não porque Jesus os escondeu. Secretos porque sua compreensão requer experiência direta. Requer gnose. E gnose não pode ser transmitida através de doutrina. Pode ser indicada. Pode ser apontada. Mas precisa ser reconhecida por cada um, diretamente, sem intermediário. E isso já é ameaçador. Porque se a verdade não pode ser transmitida por autoridade, mas apenas reconhecida por experiência própria, então a autoridade perde seu monopólio. Mas não é apenas isso. Na Logia 22, há uma das passagens mais radicais de todo o cristianismo primitivo. Os discípulos perguntam a Jesus: essas crianças que mamam entrarão no reino?
E Jesus responde: quando fizerdes dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o acima como o abaixo, e quando fizerdes o macho e a fêmea um só, então entrareis no reino. Isto não é doutrina de dualidade, não é separação entre bem e mal, céu e inferno, salvos e condenados. É doutrina de não dualidade, de unidade fundamental que precede e transcende todas as divisões. E isso não se harmoniza com a estrutura baseada em separação entre clero e leigos, entre ortodoxos e hereges, entre aqueles que têm acesso ao sagrado e aqueles que dependem de intermediário para acessá-lo. E quando estudamos o contexto histórico, percebemos por que o Evangelho de Tomé foi excluído do cânon. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino, não estava fazendo teologia pura. Estava consolidando o poder imperial através de unificação doutrinária. E o Concílio de Cartago, em 397, ao fixar o cânon definitivo, estava escolhendo quais textos sustentariam estrutura centralizadora e quais textos a ameaçariam. Tomé foi excluído, não porque fosse falso. Estudiosos datam sua composição entre os anos 50 e 100 d.C., contemporâneo aos evangelhos canônicos. Foi excluído porque era incompatível com a igreja que estava sendo construída. Igreja baseada em hierarquia, em sacramento controlado, em mediação sacerdotal obrigatória. E não foi apenas Tomé. Em Nag Hammadi foram encontrados o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, o Trovão Mente Perfeita, a Pistis Sofia do século XIII, textos coptas que preservaram tradições gnósticas que a ortodoxia tentou apagar. E, quando foram traduzidos, todos apontavam na mesma direção, para a gnose como conhecimento direto, para reino como realidade interior, para a salvação como reconhecimento presente e não como crença em evento futuro. Mas há algo que ainda não te disse, algo que torna tudo isso ainda mais perturbador. Giordano Bruno não foi o único a morrer por essas ideias. Durante séculos, gnósticos foram perseguidos, cátaros na França medieval foram massacrados aos milhares, bogomilos nos Balcãs foram extintos. E sempre pela mesma razão, porque ensinavam que cada pessoa tem acesso direto ao divino, que não há necessidade de mediador humano, que a luz interior é suficiente. E a Igreja não os queimou porque eram mentirosos. Queimou porque eram ameaça. Ameaça não ao cristianismo. Ameaça à estrutura de poder que se erguia em nome do cristianismo. E há uma logia no Evangelho de Tomé que Bruno deve ter lido, que os cátaros devem ter conhecido, que explica exatamente por que eram perigosos. Logia 13. Jesus pergunta aos discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Pedro responde: és como um anjo justo. Mateus diz: és como um filósofo sábio. E então Tomé responde: mestre, minha boca é totalmente incapaz de dizer a quem te assemelhas. E Jesus, ao ouvir isso, leva Tomé à parte e lhe diz 3 palavras. E quando Tomé retorna, os outros discípulos perguntam: o que Jesus te disse? E Tomé responde: se eu vos disser uma das palavras que ele me disse, apanhareis pedras e as atirareis contra mim, e fogo sairá das pedras e vos consumirá. 3 palavras, indizíveis, não porque sejam complexas, mas porque destroem a estrutura através da qual os outros discípulos compreendem Jesus. Pedro vê Jesus como anjo, Mateus como filósofo, ambos ainda categorizando e hierarquizando, colocando Jesus em posição superior, mas dentro de estrutura comparativa. Tomé recusa comparação, recusa categorização. E ao fazer isso, acessa algo que os outros não podem aceitar. E talvez as 3 palavras fossem algo como: tu és isso, ou não há separação, ou simplesmente és como eu. Palavras que, se compreendidas, tornariam impossível adorar Jesus como entidade distante e superior. Palavras que revelariam que o objetivo não é venerar o Mestre, mas tornar-se o que o Mestre é. E isso aparece em outras logias. Na logia 108, aquele que beber da minha boca, tornar-se-á como eu. Eu mesmo me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Não diz:
Aquele que acreditar em mim será salvo. Diz, tornar-se-á como eu. E mais, eu me tornarei ele. Identidade não dual. Dissolução da separação entre mestre e discípulo. E isso não pode ser tolerado por religião que depende de manter Jesus distante, inalcançável, objeto de adoração, mas nunca de identificação. Sentes o tremor? Não é heresia, é reconhecimento. Porque em algum nível que as doutrinas não alcançam, tu sempre soubeste que adorar não era o objetivo, que a separação entre humano e divino era construção, não verdade. Que Jesus, ao dizer, o reino está dentro de vós, não estava sendo poético, estava sendo literal, técnico, descrevendo geografia interior que cada um pode explorar diretamente. E se em algum momento da tua vida sentiste que havia algo profundamente errado com a ideia de que precisas de padre para acessar o sagrado, de que tua experiência direta não é válida sem aprovação institucional, de que Jesus morreu para que tu fosses eternamente dependente de estrutura que controla acesso ao perdão, escreve nos comentários apenas, sempre soube, ou deixa fluir o que quer que esteja pulsando em ti agora, porque não estás sozinho nisso. Bruno não estava sozinho, os cátaros não estavam sozinhos. Há uma linhagem invisível que nunca parou de reconhecer o que as fogueiras tentaram apagar. Então para. Apenas para por um momento. Fecha os olhos se estiveres confortável, ou deixa teu olhar amolecer sobre qualquer ponto neutro. Respira. Não mudes nada. Apenas observa o ar entrando e saindo. Nesse espaço simples, sem Tomé, sem Bruno, sem igreja, sem gnose como conceito, talvez sintas a presença que nunca precisou de validação externa, porque nunca esteve ausente. Não como crença, mas como aquilo que está sendo agora, como aquilo que está consciente da respiração, como aquilo que estava aqui antes de qualquer doutrina, antes de qualquer hierarquia, antes de qualquer divisão entre dentro e fora, entre divino e humano. Permanece aqui mais alguns momentos, sem pressa. Quando estiveres pronto, retorna. A logia 77 do Evangelho de Tomé é uma das mais enigmáticas e devastadoras. Jesus diz, eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim, o todo saiu, e a mim, o todo chegou. Rachai a madeira, estou ali. Levantai a pedra, e me encontrareis ali. Isto não é teísmo. Não é Deus como entidade separada residindo em céu distante. É panenteísmo. É o divino como substância mesma da realidade. Na madeira, na pedra, em ti. E se o divino está em ti tanto quanto está em Jesus, então a diferença entre vós não é ontológica, é apenas de reconhecimento. Jesus reconheceu o que é, e convida-te a reconhecer o mesmo em ti, e isso encontra eco em tradições que a ortodoxia nunca conseguiu controlar completamente. Mestre Eckhart, no século XIV, ensinava que Deus nasce na alma que está vazia de todas as coisas, e foi julgado por heresia post-mortem. Teresa d'Ávila descrevia o castelo interior onde, na morada mais profunda, alma e Deus são indistinguíveis, e foi investigada pela Inquisição. João da Cruz falava da noite escura onde todos os conceitos são dissolvidos até que reste apenas presença. E foi preso, todos eles apontando para o que Tomé preservou, que a separação é ilusória, que o acesso é direto, que nenhum intermediário humano é necessário. No sufismo, Mansur al-Hallaj foi crucificado por declarar Ana al-Haq, eu sou a verdade, não como blasfêmia, mas como reconhecimento de que a consciência individual, quando despida de ego, revela-se idêntica à consciência universal. No Vedanta Advaita, a realização suprema é Tatitvam Asi, tu és isso. No Zen, o Koan mata o Buda no caminho, aponta para a necessidade de dissolver toda imagem, todo conceito, toda autoridade externa sobre o despertar. E todos esses ensinamentos em tradições dispersas apontam para o que o Evangelho de Tomé preservou e o que custou a vida de Bruno, que a verdade não está em outro lugar, que o reino não está distante, que aquilo que buscas não é diferente daquilo que busca, e que toda estrutura baseada em manter-te buscando, em manter-te separado, em manter-te dependente, é precisamente o obstáculo. Mas há algo que preciso te dizer antes de chegarmos ao coração disso. Algo sobre por que Bruno precisava morrer.
Porque talvez tenhas vindo aqui pensando que a Inquisição queimou Bruno por crueldade, por maldade pura. E talvez haja algo disso, mas há também algo mais estrutural, algo mais sistêmico. A Igreja do século XVI não era apenas instituição religiosa, era estrutura de poder político, econômico, social. E essa estrutura dependia de premissa fundamental, que acesso ao sagrado era controlado por hierarquia eclesiástica, que sacramentos só eram válidos quando administrados por padres ordenados, que perdão só vinha através de confissão a intermediário autorizado. E se Bruno estava certo, se o Evangelho de Tomé estava certo, se cada pessoa tinha acesso direto ao divino sem necessidade de mediador, então toda a estrutura desmoronava, não por ataque externo, mas por obsolescência interna. Porque a estrutura que existe para mediar o que não precisa de mediação perde sua razão de ser. E talvez a fogueira de Bruno não tenha sido sobre queimar heresia. Talvez tenha sido sobre queimar possibilidade. Possibilidade de que milhões percebessem que não precisam de permissão para acessar o sagrado, que não precisam de confissão para serem perdoados, que não precisam de sacramento para serem plenos, que o reino, como Jesus disse no Evangelho de Tomé, já está aqui, dentro e fora, esperando apenas reconhecimento. E tu, ao longo da vida, talvez tenhas ouvido que precisa de padre para confessar, de papa para te guiar, de igreja para te salvar. E talvez essas estruturas tenham servido. Talvez tenham criado comunidade, tenham preservado tradição, tenham oferecido consolo. Mas talvez também tenham criado dependência. Dependência que Bruno desafiou. Dependência que o Evangelho de Tomé desafia. Dependência que, uma vez questionada, revela-se opcional. Mas há algo que não está em nenhum manuscrito. Nem no Evangelho de Tomé, nem nos escritos de Bruno, nem nos textos de Nag Hammadi, porque a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento direto, não está em palavras escritas. Está pulsando agora, em ti. Cada resistência que sentes ao ouvir isso, cada parte de ti que quer continuar acreditando que não és capaz de acesso direto, cada voz interna que diz, isso não é para mim, isso é para santos. Essa é a voz do medo. Não o medo que a Igreja criou, mas o medo que a Igreja usou. O medo de tua própria divindade. O medo de reconhecer que trazer à luz o que está dentro não requer ordenação, não requer sacramento, não requer nada além de disposição de olhar. Todos os textos enterrados, todos os gnósticos queimados, Bruno na fogueira, cátaros massacrados, Al-Halaj crucificado. Nenhum deles estava protegendo informação secreta sobre rituais ocultos. Estavam protegendo experiência, a experiência que estás tendo agora, neste momento. Porque o tempo é a ilusão que a verdade atravessa. E o que Tomé registrou, o que Bruno ensinou, o que todos os místicos de todas as tradições reconheceram, não estava lá atrás. Está aqui, sempre esteve, no presente que nunca precisa de permissão, na gnose que nunca precisa de intermediário, no reino que nunca esteve distante. E talvez estejas começando a perceber que não vieste aqui para aprender sobre texto antigo. Vieste porque algo em ti reconhece sua própria voz, mesmo quando sussurrada, através de papiro de 1600 anos, ou através de última palavra de mártir em fogueira. E no momento em que isso deixa de ser conceito sobre não-dualidade e se torna experiência direta de que não há separação real, quando a logia, aquele que beber da minha boca tornar-se-á como eu, deixa de ser escândalo e se torna óbvio, não há retorno, porque provaste. E o sabor da verdade, uma vez conhecido, torna impossível aceitar mediação de algo que nunca precisou de mediador. E se durante tua vida aprendeste a buscar validação externa para tua experiência espiritual, se acreditaste que santidade pertence à hierarquia e não a reconhecimento direto, se delegaste teu próprio despertar a sistema que prometia guiar, mas que, na verdade, mantinha dependência. Talvez seja tempo de perguntar, e se Bruno morreu não por estar errado, mas por estar certo? E se o Evangelho de Tomé foi censurado não por ser falso, mas por ser verdadeiro demais? E se a advertência não é que vais ao inferno se não obedecer, mas que vais viver em pobreza espiritual se não reconhecer a riqueza que já está dentro?
Lembras de Giordano Bruno queimado em 1600 na Praça Campo de Fiore porque leu textos gnósticos e ousou ensinar que não há mediador necessário? Talvez estejas começando a compreender que a verdadeira fogueira não foi a que queimou seu corpo. A verdadeira fogueira é a que queima dentro quando reconheces que ele tinha razão, que o reino está dentro, que a luz está em ti tanto quanto estava em Jesus, e trazer à luz o que está dentro não é projeto futuro dependente de autorização externa, é disposição presente, e que toda a estrutura que Bruno enfrentou, toda a hierarquia que tentou controlá-lo, toda a fogueira que tentou silenciá-lo, não conseguiu apagar o que ele viu, porque o que ele viu não estava nele como propriedade pessoal, estava nele como reconhecimento de algo que sempre esteve em todos, e isso não pode ser queimado. E agora, neste momento onde tudo isso deixa de ser história sobre mártir e manuscrito e se torna percepção presente, onde Bruno e Tomé e Nag Hammadi e Inquisição se dissolvem e resta apenas isto, esta respiração, esta presença, este reconhecimento. Talvez sintas que não é a primeira vez, que já estiveste aqui antes, e sempre estiveste aqui, porque a verdade não tem história. A verdade é o que permanece quando toda a história é removida. É aquilo que está aqui agora, ouvindo estas palavras, sendo esta a experiência. E nunca foi diferente. Nunca esteve mediado. Nunca precisou de permissão. A logia 113 no Evangelho de Tomé registra que os discípulos perguntaram: quando virá o reino? E Jesus respondeu: não virá porque o esperais. Não dirão: está aqui ou está ali. O reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Não virá. Já está. Espalhado. Presente. E a única razão pela qual não é visto é não ver. Não porque esteja oculto, mas porque olhar está condicionado a procurar em outro lugar, em outro tempo, através de outro mediador. E talvez sintas ao ouvir isso um alívio tão profundo que quase desorienta. Não porque aprendeste doutrina nova, mas porque doutrina deixou de ser necessária, porque mediador deixou de ser necessário, porque a busca que te mantinha olhando para fora, para cima, para a estrutura externa, pode cessar, não por desistência, mas por reconhecimento de que aquilo que procuravas nunca esteve ausente, estava apenas não reconhecido, e Bruno morreu para que tu pudesses ouvir isso, e o Evangelho de Tomé foi enterrado para que, quando descoberto, revelasse isso. E tudo aquilo que buscaste em templos, em sacramentos, em hierarquias, sempre esteve aqui, mais perto que a respiração, mais íntimo que o pensamento, como aquilo que está sendo agora. Nos comentários, não precisa justificar, não precisa defender. Apenas deixa uma palavra, um símbolo, o que pulsa agora. Pode ser reconheço, pode ser dentro, pode ser sem mediador, ou o que quer que brote de ti sem precisar de validação externa, porque estas palavras não são para mim, são para ti, são tua confirmação de que algo foi reconhecido, de que a gnose não é mais conceito, é experiência, e o que foi experienciado não pode mais ser mediado. Inscreve-te porque seguiremos examinando textos que foram queimados, não porque eram falsos, mas porque eram livres demais. E compartilha este vídeo com aqueles cuja alma cansou de depender de mediador e está pronta para acesso direto, não porque precisem acreditar nesta interpretação, mas porque talvez reconheçam que mediador nunca foi necessário, porque gnose não é propriedade de Tomé, de Bruno, de mártir algum. É luz que, quando reconhecida em um, facilita reconhecimento em outros. E quanto mais se multiplica, mais revela que nunca foi sobre obter permissão. Foi sempre sobre reconhecer que permissão nunca foi necessária. Na Praça Campo de Fiore, onde Bruno foi queimado, nas areias de Nag Hammadi, onde jarros foram enterrados, nas fogueiras onde gnósticos foram silenciados, e aqui, neste momento, nesta respiração, onde o reino nunca parou de estar espalhado sobre a terra, onde a luz nunca parou de estar dentro, onde mediador nunca foi necessário porque separação nunca foi real, onde a advertência nunca foi sobre punição futura, mas sobre pobreza presente de quem não reconhece riqueza interior, onde Bruno tinha razão,
onde Tomé preservou verdade, onde cada fogueira que tentou queimar gnose apenas provou que gnose não está em corpo que queima, mas em reconhecimento que atravessa gerações. Não há mediador necessário. Nunca houve. E isso não pode mais ser queimado, porque já foi reconhecido, porque está sendo reconhecido, porque é.